Conversando francamente com o Paes de Lira. Olá, amigos. Termina mais uma semana de trabalho no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados. A semana foi marcada por um fato terrível, muito triste, que é o desaparecimento do voo da Air France, o voo 447. Mas, como eu disse num discurso na Câmara dos Deputados, as pessoas continuarão a viajar de avião, que evidentemente é um dos meios de transporte mais seguros do mundo. Eu mencionei o genial monólogo de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, em que o personagem central, Riobaldo, a todo momento pontificava: viver é muito perigoso. De fato, é muito perigoso, mas é exatamente próprio da vida correr riscos, e as pessoas ali estavam, elas merecem ser lembradas, dirijamos a elas lá uma oração, e certamente Deus as receberá, porque na sua casa há muitas moradas, como todos nós sabemos. Eu estive no final de semana passado, quinta-feira, sexta e sábado, em visita à Amazônia, especialmente ao Comando Militar da Amazônia, para verificar o trabalho do Exército Brasileiro naquelas imensidões. Conhecidas, pouco conhecidas dos brasileiros aqui do sul, do sudeste, especialmente dos brasileiros que têm uma vida muito urbana. Nós fazemos pouca ideia do que seja a imensidão da selva amazônica, a imensidão da Amazônia, que na verdade representa mais de metade do território nacional. E o que testemunhei lá, especialmente nas visitas ao município de São Gabriel da Cachoeira e à vila de Iauareté, lá na fronteira com a Colômbia, foi o trabalho de brasileiros anônimos que levam o desenvolvimento àquelas imensidões e o trabalho dos brasileiros fardados, do Exército Brasileiro, que garantem a soberania nacional postados naquelas imensidões. Na vila de Iauareté, o que é que nós temos? Apenas uma comunidade indígena e o pelotão de fronteira. Um pelotão de fronteira do 5º Batalhão de Infantaria de Selva, que vislumbra do lado de lá do rio, o rio Alpés, a Colômbia. E é a marca, é o símbolo da soberania brasileira naquela região. O trabalho do Exército é muito difícil, é carente de recursos melhores, é um trabalho de fato de organização, de desenvolvimento da presença militar que está em curso, mas é um trabalho muito respeitável e os brasileiros deveriam se lembrar melhor disso. Fiquei muito impressionado em verificar no pelotão de Iauareté, comandado por um jovem tenente, diplomado no ano de 2007 na Academia Militar das Agulhas Negras, que a tropa, os cabos e os soldados, são essencialmente indígenas. Então é o indígena integrado à nação e não separado na nação, não segregado, como pretendem que ele fique segregado com as demarcações impróprias, indevidas e até inconstitucionais de grandes áreas indígenas, como foi o caso da Raposa do Sol. Eu fiquei muito impressionado com o Exército, reafirmei o meu conceito a respeito do Exército e ainda aumentei o meu conceito a respeito do Exército cumprindo sua missão, irmanado com a Força Aérea, que nos deu o apoio logístico aéreo, e com a Marinha nos cursos d'água, naquelas imensidões da Amazônia, que é nossa e deve ser defendida e preservada para as futuras gerações de brasileiros. Um grande embate que houve na Câmara, numa votação, foi o da PEC 413, de 2005, que pretende tornar o divórcio instantâneo e não acabando com a espera que existe na separação judicial atual. Eu me opus a isso com alguns parlamentares, perdemos, e mesmo a PEC precisando de 3/5 dos votos ela obteve na Câmara, mas por uma razão muito simples. A minha ideia a esse respeito é que a lei atual, a forma da legislação atual, que é constitucional também, dá uma chance à família, dá uma chance ao casal que se separa de refletir, de repensar, de levar em consideração principalmente aqueles que devem estar em primeiro lugar em nossa mente, numa situação como essa, que são os filhos, especialmente quando se trata de filhos pequenos. E com esse tempo de reflexão oferecido pela separação judicial, nos termos da legislação então existente, muitos casamentos se recuperam, muitas famílias se reconstituem. Evita-se o rompimento do vínculo, às vezes por um motivo brusco, às vezes por um motivo que leva as pessoas a uma reação momentânea ou explosiva. A meu ver, a PEC agora aprovada na Câmara, vai ao Senado ainda, depende da aprovação do Senado, não ajuda a preservar a família. Pelo contrário, acaba destruindo ainda mais
num processo que parece ser sistemático e invencível, as bases da família brasileira. Vamos ver se o Senado da República tem uma outra posição a esse respeito, mas de qualquer modo, a nossa posição, a minha posição e a de 87 outros parlamentares foi no sentido de impedir mais essa agressão à família brasileira. Estive na quarta-feira e na quinta-feira com o deputado Major Fábio da Paraíba, com o deputado Capitão Assunção do Espírito Santo, no 8º Encontro Nacional de Militares Estaduais. A minha presença lá foi com o intuito de relatar, de defender perante aquela assembleia composta de cabeças pensantes das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares do Brasil, o projeto político que eu consigo enxergar para as polícias militares do Brasil. Não vamos me entender mal. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares têm uma missão constitucional, cartesiana, que deve ser cumprida, evidentemente, porque é esse o propósito, o papel, é essa a razão da existência dessas instituições. Mas as pessoas que as compõem não são apolíticas, nem devem ser apolíticas. Elas podem perfeitamente trabalhar politicamente sem misturar as coisas, na sua atividade pessoal, sem misturar as instituições, sem usar recursos da instituição, mas congregadas nas associações e congregadas entre as pessoas para defender os seus interesses, que são sempre justos. Os interesses defendidos por essas instituições são sempre justos, são sempre interesses de caráter nacional em favor da população. As ideias da instituição e mesmo, às vezes, as causas salariais da instituição, pelo modo da representatividade política. E essa representatividade política só se fará, no meu entender, e é esse o meu projeto, a partir do momento em que essas instituições tiverem na Câmara Federal e, posteriormente, em outras casas legislativas, pessoas a representá-las com mandato de deputado e de senador ou de deputado estadual, que vieram da instituição, que usaram o mesmo uniforme, que passaram pelas mesmas vicissitudes, que correram os mesmos riscos de todos os policiais militares e, portanto, conhecem o problema dos policiais militares e o problema das instituições militares estaduais. Estou trabalhando muito fortemente para isso, construí uma teoria a esse respeito e fui lá para tentar convencer essas pessoas da necessidade de realizarmos esse projeto. E acredito eu com bastante sucesso. Eu quero, finalmente, agradecer pelos comentários postados pelo Mário, que insistiu no tema da defesa da família, me cumprimentou pela minha luta em defesa da família e fez algumas sugestões extremamente fortes, extremamente pertinentes, enviando-me até mesmo textos publicados em várias partes do mundo a esse respeito, que tentam demonstrar que ocorrem danos muito sérios na família, danos muito sérios na educação dos filhos, quando as famílias são desagregadas, são separadas, ou mesmo quando elas existem informalmente. Essa luta, eu repito, não é uma luta contra os direitos de minorias, em absoluto. Os direitos das minorias devem ser respeitados e a lei deve ser aplicada duramente, a lei penal especificamente, deve ser aplicada duramente contra qualquer grupo de intolerância que se atreva a praticar violência contra quem quer que seja por razões ligadas a ódio a homossexuais ou qualquer coisa desse tipo. Mas basta a lei existente, não há necessidade de leis que venham a impedir a manifestação do pensamento ou a querer meter na cadeia pessoas que ousem se manifestar contra essa forte corrente GLBT a que nós assistimos hoje. Agradeço ao Mário pelos seus comentários e certamente lerei os textos que foram mandados. Agradeço também ao Tenente Maiche, meu pupilo na Academia do Barro Branco. Eu exerci o comando da academia, graças a Deus, foi uma grande experiência profissional em minha vida, nos anos de 2000 e 2001, e ele era cadete naquela ocasião. Ele, de um modo bastante bem-humorado, lembra episódios da vida acadêmica, entre os quais as minhas palestras de quarta-feira ou quinta-feira, em que todos os cadetes e a tropa permaneciam em forma, ouvindo os meus longos discursos, mas pertinentes discursos. Né? Eu me lembro, Maiche, que às vezes eu mandava que a tropa ficasse à vontade, hein? Nem sempre estava em imobilidade, como você menciona aqui. Mas, de qualquer forma, você reconhece que os discursos, que os ensinamentos daquelas manhãs eram profícuos e eu tenho certeza de que cumpri a minha missão nesse sentido. Muito obrigado por ter postado o seu comentário. E, amigos, muito obrigado por sua atenção. Teremos uma semana intensa, apesar de curta devido ao feriado, agora na Câmara dos Deputados,
com a votação de medidas provisórias e com a votação, certamente, de projetos de lei e de propostas de emenda constitucional extremamente importantes para os destinos do país. A luta continua, e a luta é pela defesa da família, pela defesa das instituições, a luta é por segurança pública e ordem pública em prol das pessoas de bem, estrutura policial e também direitos do policial militar, que evidentemente é o cidadão brasileiro em armas, que tem a coragem de ir às instituições fardadas para defender-nos a todos com grave risco de sua própria vida. Boa semana a todos.